Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que estão presentes no nosso plenário. São 20h10. Primeira sessão extraordinária, nesse dia 13 de janeiro de 2015. 16, olha aqui, ó. É 16. 2016. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos senhores vereadores para darmos início a esta sessão. Asmar Alves. Presente. Aloysio Taliberto Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Eduardo Antônio Baizzi. Eduardo Ribeiro Barizon. Presente. Elias de Sisto. Elisângela Mazzini Baseiro Breganoli. Presente. Francisco Carlos Cândido. Presente. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Guilherme de Souza Gomes. Presente. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva, presente. Odair Antônio da Silva. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Presente. Sérgio Roberto Souza. Presente. Tchau. Resolveu o problema. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores, bem como os demais presentes, que fiquemos em pé para a leitura de um texto bíblico. Salmo 39, versículos 5 e 6. Feliz o homem que pôs sua esperança no Senhor e não segue os idólatras nem os apóstatas. Senhor meu Deus, são maravilhosas as vossas inumeráveis obras, e ninguém vos assemelha nos desígnios para convosco. Eu quisera anunciá-los e divulgá-los, mas são mais do que se pode contar. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura da ata da 42ª sessão ordinária e 22ª sessão extraordinária. Ata da 42ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizado no dia 14 de dezembro de 2015. Presidente Luiz Braz Mariano, secretária Maria de Fátima da Silva. A hora regimental, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Asmar Alves, Aloysio Taliberto Filho, Brasilino Antônio de Moraes, Elias de Sisto, Elisângela Mazzini Mazeiro Breganoli, Eduardo Antônio Baizzi, Eduardo Ribeiro Barizon, Francisco Carlos Cândido, Francisco Salles Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Odair Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio Roberto de Souza. Havendo o número legal, o senhor presidente, sob a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Você. Por favor, a Elia aqui, por favor. Não havendo mais inscrito para falar, em explicação pessoal e nem na tribuna popular, e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária, convocando antes os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo em seguida. Conforme requerimento aprovado,
lavrou a ato o vereador Guilherme de Souza Gomes, o segundo secretário da Câmara Municipal, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa. Ata em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Ata aprovada. Ata da 22ª sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura, realizado no dia 14 de dezembro de 2015. Presidente Luiz Braz Mariano, secretária Maria de Fátima da Silva. Às 23 horas, feita a chamada, verificou-se a presença dos vereadores Admar Alves, Aloysio Taliberto Filho, Brasilino Antônio de Moraes, Elias de Sisto, Elisângela Mazili Mazieiro Breganoli, Eduardo Antônio Baíse, Eduardo Ribeiro Barizon, Francisco Carlos Cândido, Francisco Sales Gabriel Fernandes, Guilherme de Souza Gomes, Luiz Braz Mariano, Maria de Fátima da Silva, Odair Antônio da Silva, Renato Gonçalves da Fonseca e Sérgio de Souza. Havendo número legal, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus, declara aberta os trabalhos da presente sessão extraordinária. Não havendo mais matéria na ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, sobre a proteção de Deus, declara encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de fevereiro de 2016, em horário regimental, tendo em vista o recesso parlamentar. Diz a seguir que os vereadores estarão de recesso, mas os trabalhos legislativos da Câmara Municipal continuam normal. Lavrou a ata o vereador Guilherme de Souza Gomes, o segundo secretário da Câmara Municipal, que depois de lida e aprovada será assinada pela mesa. Ata em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Ata aprovada. Solicito a senhora secretária que proceda à leitura da ordem do dia. Esse aí, em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 01 de 2016, de autoria da prefeita municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com entidades assistenciais do município, mediante a transferência de recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Projeto de lei 01 de 2016, em primeira discussão, em discussão. Em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto de lei 01 de 2016, aprovado em primeira discussão por unanimidade. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação na ordem do dia nesta sessão, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária. Convoco os senhores vereadores para uma sessão extraordinária logo a seguir, para deliberar em segunda fase a discussão do projeto de lei
01 de 2016, já apreciado nesta sessão extraordinária. Da segunda sessão. Tem? Ó. Por aí. Guilherme, você tem condição de somar isso aqui rapidinho, quando quiser? 320 e 700. 700. 21.040. 78 mil. 78000. Solicita a senhora secretária que faça a chamada dos vereadores para a segunda sessão extraordinária, nesse dia 13 de janeiro de 2016. Agimar Alves. Presente. Aloysio Taliberto Filho. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Eduardo Antônio Baíse. Eduardo Ribeiro Barizon. Presente. Elias de Sisto. Presente. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Presente. Francisco Carlos Cândido. Presente. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Presente. Guilherme de Souza Gomes. Presente. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva, presente. Odair Antônio da Silva. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Presente. Sérgio Roberto Souza. Presente. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da ordem do dia. Segunda discussão. Projeto de lei número 01 de 2016, de autoria da prefeita municipal, autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com entidades assistenciais do município, mediante a transferência de recursos provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências. Projeto de lei em discussão. Senhores vereadores, público que está presente, cidadão mocoquense, nós queremos apenas dizer, como presidente desta casa, junto com a mesa, e todos os vereadores, cada um que está aqui presente, não mediu esforços para estar aqui nesta noite hoje, visto reconhecer, e isso é de todos os vereadores, não é apenas desse presidente, mas de todos os vereadores, reconhecer a seriedade, a responsabilidade, a dedicação e o esforço com que cada um de vocês tem à frente dessas entidades que estão aqui enumeradas
e tendo a possibilidade de receber esses recursos. Hoje, durante o dia, liguei para o senhor Vitorino, tinha algumas dúvidas aqui e foi muito bem esclarecido. Então, não há dúvidas, há sim uma tranquilidade total para poder votar o projeto, assim de forma urgentíssima, em 2 sessões extraordinárias, visto que nós também temos o interesse, ou melhor, também não, temos o interesse, porque somos representantes do povo, hoje exercendo esse cargo, mas reconhecendo todo o trabalho de vocês. E eu sei que as minhas palavras, elas são de cada um dos vereadores que estão aqui presentes para aprovar este projeto. E com certeza, todos os momentos que matéria semelhante vier, nós estaremos de prontidão para acolher, para ajudar, para colaborar, porque entendemos a importância de cada uma dessas entidades que estão aqui recebendo esses recursos, que podemos dizer foi vocês mesmos que lutaram, que conseguiram, que se esforçaram. Já foram reconhecidos pelas empresas que confiam no trabalho de vocês e jamais essa casa deixaria de ajudar e colaborar para que isso pudesse ser realizado no tempo que vocês colocaram para nós que necessitavam. Em votação, os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Projeto de Lei 01 de 2016, aprovado em segunda discussão por unanimidade. Senhores vereadores, nós temos, na sequência, 2 sessões também extraordinárias. Eu vou suspender esse momento por 5, 10 minutos no máximo, para a gente dividir os trabalhos, e eu acredito até que os membros do Conselho queira também, de repente, conversar com algum vereador. Neste momento, a gente dá um espaço de 5, 10 minutos, e aí a gente retoma para as outras 2 sessões. Então, fica suspenso esse momento para 5, 10 minutos. Terceira sessão extraordinária, dia 13 de janeiro de 2016, são 21h10. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos vereadores para darmos início a esta sessão extraordinária. Asmar Alves. Presente. Aloysio Saliberti Filho. Presente. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Eduardo Antônio Baizzi. Eduardo Ribeiro Barizon. Presente. Elis de Cisto. Presente. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Presente. Francisco Carlos Cândido. Presente. Francisco Sales Gabriel Fernandes. Presente. Guilherme de Souza Gomes. Presente. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva, presente. Odair Antônio da Silva. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto Souza. Presente. Na cédula está anotado. Como é que eu... Cadê a cédula? Solicito, havendo o número legal, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. Solicito a senhora secretária que proceda a leitura da ordem do dia. Única discussão. Veto parcial aposto ao projeto de lei complementar número 03 de 2015,
contido no autógrafo número 070/2015, autoriza a alienação por concessão onerosa de direito real de uso de imóvel que especifica para fins que determina e dá outras providências. Senhores vereadores, veto parcial aposto ao projeto de lei complementar 03/2015, contido no autógrafo 070/2015. É do conhecimento de todos os senhores vereadores o texto do veto, né, senhores? É a primeira... Só questão de ordem, presidente. Sim, senhor. Seria importante, emenda por emenda, a nossa primeira secretária ler e explicar, e depois pôr em votação e explicar a votação, né? Favorável? Ele não fez o pedido. Concorda com o veto. Contrário é contra o veto. Né? Seria bom explicar. O senhor está Tá certo, pedindo, senhor está pedindo que eu coloque em votação que cada emenda seja votada parcialmente? Uma por uma, porque individual. O veto foi um por um, pode ver aí no projeto. Está aqui, senhor. Eu quero colocar em discussão a solicitação do vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes para que as emendas sejam votadas de forma individual. Não é a solicitação nossa, presidente. Me perdoa. É questão de direito. Não, senhor. Emenda Não, senhor. foi. Não, senhor. Ela está dominada uma por uma. A necessidade aqui. do senhor pedir. Então vou votar tudo em bloco? Não, senhor. A necessidade do senhor pedir que a votação seja individual. O senhor está pedindo? Em discussão? Em votação? Os que tiverem de acordo permaneçam como estão. Então, nós vamos fazer a votação das emendas individual. Então, a primeira emenda, primeiro veto, desculpa, que é a concessão de direito real de uso do imóvel onerosa somente nos primeiros 12 meses de efetivo funcionamento e estará condicionada aos demais requisitos objetivos a serem definidos no edital da licitação pública mantidos enquanto perdurar a atividade. Veto a esta emenda. Em discussão. Com a palavra o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Senhor presidente, eu como autor da emenda, e conversando com o assessor do prefeito e a própria prefeita, eu sou favorável que continua o veto a essa emenda, porque todos aí, né, isso não é problema para quem, né, me parece, para a concorrência. Então, eu, como autor da emenda, eu concordo com o veto da senhora prefeita. Ainda em discussão? Questão de ordem. A hora que lê essas emendas, emenda por emenda, eu gostaria que falasse se é constitucional ou inconstitucional. Por gentileza, só isso só. Tá? Eu gostaria que constasse em ata, por gentileza. Eu não posso afirmar que ela é constitucional ou inconstitucional. Nós podemos dizer que existe pareceres que ela é inconstitucional. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Só para explicar a constitucionalidade ou não da emenda, né, hoje com a legislação que nós temos aí, todo projeto, a maioria dos projetos que vem para casa, de um tostão a 1 milhão, qualquer emenda que você faz é inconstitucional. Então, hoje o legislativo, principalmente nós, os vereadores, é importante que a gente explique isso para a população, qualquer tipo de emenda é inconstitucional. Já está se discutindo isso no Supremo Tribunal e no Senado Federal para dar mais liberdade do vereador trabalhar. E nós não temos isso. Então, tudo que nós fizermos, senhor presidente, qualquer emenda que nós fizermos num projeto que venha da prefeitura para essa casa, né, a maioria, 99%, é inconstitucional ou tem vício de iniciativa, ou seja, nós vereadores ficamos de mãos atadas, né? Ou aprova ou faz emenda. Se a gente faz emenda para melhorar o projeto,
essa emenda é inconstitucional ou tem vício de iniciativa e por aí afora. Então, infelizmente, a Constituição de 88 alejou as câmaras municipais nesse sentido. Mas, praticamente, todas as emendas que fizemos, né, inclusive uma do Eric, todas são inconstitucionais. Todas. Né? Agora, nem tudo, viu, Elisângela? Vou mexer um pouco com Elisângela. Nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é moral é ilegal. Espera aí, senhor presidente. Ainda em discussão? Em votação? Solicito a senhora secretária que faça a chamada dos vereadores, pois a votação é secreta. O procedimento é o mesmo, né, senhores? Nós, aqui na sala de comissão, tem a urna, você pega o voto, a cédula aqui. E se quiser pôr tudo em votação aberta, põe em votação, não pode, presidente? Não, vamos seguir, né? Senão vai ficar... Porque aí acaba com isso logo. Sei lá. Não, é rápido, rapidinho. Já foi discutido que tinha que discutir na primeira emenda, não vai ter mais discussão nas outras. Agimar Alves. Tem, deixa eu lá. Pôs alguma coisa lá para botar em cima lá? Tem a mesa lá? Ah. Pode chamar. Aloysio Saliberti Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Não, só chama, não. Eduardo Antônio Baíse. Pode chamar Eduardo Ribeiro Barizon. Elias de Sisto. Elisângela Mazini Mazieiro Breganoli. Francisco Carlos Cândido. O que sobra fica aqui. Não sobra, não. Sobra. Ah, sobra. Do Elias. Quem que falta? Só ele, né? Eles não ia. Começa comigo. Fica aí. A hora que Francisco chamar o Salles Elias, Gabriel tá Fernandes. bom? Para provar que tem um branco. Você viu aqui, né? Pode chamar o outro. Depois você vai escrever aqui, ó. Guilherme de Souza Gomes. Assina na hora que é melhor, velho. Pode chamar o outro. Luiz Braz Mariano. Sou eu? Maria de Fátima da Silva.
Odair Antônio da Silva. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto Souza. Solicito que o vereador Sérgio Roberto Souza e a Luísa Teliberti Filho façam a apuração da votação, por favor. Lembrar que o número máximo de votos que nós vamos ter na urna é 14, porque nós temos um ausente no dia de hoje. Nossa, teve contrário. Gente... Nossa, brincadeira. Ah, só 2, né? Tudo esses votos aí. Esse voto aí pode ser anulado. Quantos? 10 favorável, 4 contra. Nós tivemos 10 votos favoráveis ao veto, 4 contrário e 1 ausente. Portanto, foi acatado o veto. Eu dei 10, 4. E não tinha que assinar também? Eles. Questão de ordem, senhor, desculpa. O senhor poderia colocar de novo o resultado da votação? Não entendi. 10 votos favoráveis ao veto. 4 votos contrários ao veto. 1 ausente. Então, veto aprovado, acatado. Tá certo. Excelência. Sim, então, com o resultado da votação deste veto, está liberado para o aluguel em tempo indeterminado. O que a prefeitura pediu está sendo feito, está sendo acatado. Não é essa a questão. Essa questão não foi vetada, né? Aquela questão dos 20 anos mais 20, ela acatou, não teve veto nesse sentido. Entendeu? Que seja eterno, senhor presidente. Eterno, sim. Então vamos agora, senhores, solicito que a senhora secretária faça a leitura do segundo veto. Veto quanto ao parágrafo 3º do artigo 1º. Parágrafo 3º. O processo licitatório previsto neste artigo somente será iniciado após a avaliação dos riscos ambientais, expedição de laudo de validade técnica e de segurança pelos órgãos competentes. Veto em discussão. Em votação.
Em discussão. Sim, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, essa foi mais uma emenda que nós fizemos, e eu faço questão de reiterar isso, porque nós fizemos essa emenda solicitando que fosse feito uma análise, antes de qualquer atividade naquele prédio, uma análise mais criteriosa, frente à CETESB ou qualquer outro órgão, porque lá nós temos o risco de gás metano. E o gás metano, ele é de fácil combustão. Obviamente, qualquer empresa que for alugar aquele barracão, senhor presidente, tem que tomar uma série de medidas, porque naquele local foi um ex-aterro sanitário, né? E ali ainda tem um pouco de gás metano. Como a produção da ex-Delphi Mococa não usava nenhuma combustão, ou seja, não tinha solda, não tinha maçarico, não tinha nenhuma forma de combustão, né? Era chicotes, então não existia. Agora, para pôr qualquer empresa que tenha a combustão, no setor, no ramo metalúrgico, é solda, maçarico, forja, é perigosíssimo. Então, a nossa emenda foi nesse sentido. Mas aí, a prefeita, a assessoria da prefeita, colocou que toda qualquer atividade, antes de iniciar a atividade, a CETESB tem que dar o seu laudo. Ora, gente, a gente conhece muito bem alguns laudos que tem por aí. É até por telefone. Lá não pode ser assim. Então, a minha proposta, quando eu fiz a emenda, foi nesse sentido. Agora, vetou a emenda dizendo, olha, a CETESB que é responsável. Então, essa casa que fica nos anais da casa, e depois do leite derramado, não adianta mais. Né, doutor Binho? Aqui a gente tem pedido algumas coisas que é de fundamental importância, aonde a gente põe a população dentro de algum prédio público. Aos laudos que a gente pede aqui, o corpo de bombeiro, que poucos não vêm para essa casa. E a gente tem uma parte de prédios públicos aqui em Mococa que não tem. Da mesma forma, a gente está falando desse. Tá? Então, já que está jogando para a CETESB, né, o órgão que vai ter que fiscalizar, lá não é uma fiscalização comum, gente. Lá tem que ter uma prioridade. Mas a assessoria da prefeita está dizendo, não, o problema é com a CETESB. Se ela autorizou, então, se ela está vetando, eu, né, vou de encontro a esse veto aí, né? Eu libero os companheiros que votaram a favor, e votam do jeito que eles quiserem. Eu tenho minha consciência tranquila que ali precisa de uma perícia mais apurada. Não pode simplesmente jogar para a CETESB. Essa é a minha postura. Certo, senhor presidente? Era isso que eu gostaria de ficar registrado na casa. Porque amanhã aconteceu uma tragédia, não digam que essa casa não teve cuidado, que lá precisa de um cuidado especial. Porque lá o local é especial. Peraí, senhor. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Eduardo Barizon. Senhor presidente, vereadores por presente, eu entendo também que, sem esse laudo aí da CETESB, a prefeitura não pode emitir nenhum alvará. Né? Então, entendo também que, e a CETESB, eu acho que nunca vai emitir nenhum alvará para qualquer prédio, desde que ela saiba qual que é a atividade daquela empresa. Porque eu acho que a prefeitura, por si só, não conseguiria isso. Né? Tem que estar a empresa para estabelecer naquele local para ela emitir o devido alvará. Então, eu acho que também tem essa questão, sabe, vereador Francisco? A empresa tem que estar instalada para ela poder liberar dar o laudo para a prefeitura emitir o alvará, porque senão, e tem que ter o laudo de bombeiro, eu vou ter um pequeno negócio agora, pega no pé, né?
Então, eu acho também que a empresa tem que estar instalada no local para sair o alvará da CETESB e a razão. Só isso. Ainda em discussão? Com a palavra, a vereadora Elisângela Mazieira. Senhor presidente, novos vereadores, público presente. Chico, eu votei favorável até a sua emenda naquela ocasião por achar relevante. Mas o fato não é que a prefeitura está jogando a responsabilidade para a CETESB. É que você não pode, anteriormente ao processo de licitação, fazer uma exigência dessa. As exigências de documentação, elas estão previstas na lei de licitação. Então, você não pode criar algo anterior ao processo, porque é aí que está a inconstitucionalidade. Mas eu tenho certeza absoluta, né, que todos os cuidados vão ser tomados no momento em que a empresa que ganhar a licitação para ser instalada lá, né? Não vai, em momento algum, penso que não pode, com certeza, desconsiderar os riscos que tem naquele local. Então, é nesse sentido a inconstitucionalidade, na exigência de documentação anterior ao processo de licitação. É isso que não pode ser feito, né? Obrigada. Ainda em discussão, com a palavra, o vereador Francisco Salles Gabriel. Só para a nível de informação, Elisângela, se quiser fazer a licitação amanhã, já pode. Não é essa casa que vai impedir. A lei de licitação é uma lei federal, pode fazer amanhã. O que essa casa está discutindo é um projeto complementar e que é municipal. Isso é inerente a nós aqui. Mas se amanhã quiser fazer, já promulgou, já saiu no jornal a edição dessa lei, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma complementação do que já está aí. Estou certo, senhor Guilherme, o senhor que trabalhou nesse setor, o senhor conhece bem o que eu estou dizendo. Então, amanhã pode fazer o processo de licitação. Agora, o que não pode senhor presidente, amanhã as pessoas falarem que esta casa não tomou as devidas providências. É o que a gente está fazendo agora. Né? Agora, o processo, amanhã já pode fazer o processo de licitação. Né? Que se dá na Câmara dos Vereadores. Agora, para o futuro, só Deus sabe. É isso que a gente está trabalhando agora. Era isso. Ainda em discussão? Em votação, solicita a senhora secretária, faça a chamada dos vereadores para a votação secreta. Asmar Alves. Aloysio Saliberto Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Eduardo Antônio Baez está ausente. Eduardo Ribeiro Barizão. Elias de Sisto. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Francisco Carlos Cândido. Você está arrumando aí. Você está arrumando. Francisco Sales Gabriel Fernandes.
Nem chamou o senhor Guilherme. Guilherme de Souza Gomes. Que Guilherme? Luiz Braz Mariano. Maria de Fátima da Silva. Odair Antônio da Silva. Renato Gonçalves da Fonseca. Quem que vai pagar o show hoje? Você? Não, no armazém. Sérgio Roberto Souza. Eu já adianto aqui, solicitando que o vereador Francisco Tuca e Barizon faça a apuração dos votos, por favor. Vocês dão um visto, por favor, atrás. Os dois, né? Os dois. Os dois. Nossa, gente, ainda tem contrário. É da mesma coisa. Senhores, o segundo veto teve a mesma votação. Dez votos favoráveis ao veto, 4 votos contrários e 1 ausente. Portanto, veto aprovado, veto acatado. É, do meio ambiente. É. Vocês assinam esse também, viu? Quer dar uma ausência? Fazendo favor. É. Ah, eu dou uma força.
Senhores vereadores, vou solicitar à senhora secretária que faça a leitura do terceiro veto em questão. Veto quanto ao parágrafo 4º do artigo 1º. Parágrafo 4º. Dentre os requisitos objetivos a serem observados, constará a necessidade de a eventual concessionária manter em seu quadro mormente, durante o primeiro ano de funcionamento, no mínimo 50 empregados residentes e domiciliados no município de Mococa. Senhores vereadores, em discussão, o veto. Com a palavra o vereador Odair Antônio da Silva. Senhor presidente, novo vereador por presente. Eu sou autor dessa emenda dos 50 empregos, que eu acho que é coisa mínima, 50 empregos, e que a empresa monta um prédio daquele, se não der 50 empregos, eu acho que isso aí não vai virar nada. E eu peço para os vereadores que vai ser contra, que vote contra o veto. Se não votar contra o veto, eles não querem dar emprego para a população de Mococa. E eu vejo assim, ali em Ceburgo, eles dão apoio para as empresas, dá isenção de imposto. Vê lá que vai cobrar aluguel, nunca na vida, a troco de emprego para a cidade. Isso é que nós precisamos, gente. Agora, eu alerto a população de Mococa. O vereador que não for contra o veto da prefeita, que está contra os 50 empregos, para a empresa que ocupar aquele prédio lá, eu acho um absurdo isso. É só isso. Ainda em discussão? Com a palavra a vereadora Elisângela Maziero. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Acho que é bom explicar a razão do veto, para que as pessoas não fiquem confusas. O veto, ele não está sendo direcionado à questão do número mínimo de empregos. Eu, inclusive, Odair, vereador, votei favorável à sua emenda, porque achei relevante também, assim como votei na emenda do Chico. Mas nós não podemos negar a inconstitucionalidade dela. Nesse sentido, não está a questão dos 50 empregos, do número mínimo. Aqui está o princípio da isonomia, porque na emenda que foi feita, que nós aprovamos, dizia que os 50 empregados deveriam ser residentes domiciliados no município de Mococa. E isso fere a Constituição, no seu artigo 5º, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos, e aí continua a lei. Nesse sentido, você não pode criar uma reserva de mercado. Ali vai ser empregado só quem mora em Mococa. É muito inconstitucional. Nesse sentido, não é o fato da criação do número de empregos, mas é no sentido de você criar uma reserva de mercado para quem trabalha em Mococa. Não que eu não ache justo, tanto que eu votei a favor da sua emenda. Só que a gente também não pode negar a Constituição. Nós não podemos ir contra, né? Nós somos uma casa de leis e nós temos que seguir as leis, né? Nós não podemos criar uma lei em cima da lei maior que vai contrariá-la, né? É nesse sentido, com todo respeito à sua emenda, que eu votei favorável, porque achei relevante, mas ela é muito inconstitucional, porque fere a Constituição, né? Por isso é que ela foi vetada. Por isso que a gente pede aí que os companheiros vejam pelo lado da legalidade e acate o veto, né? Porque realmente vai criar algo que vai ferir a lei aí, a lei maior, que é a Constituição brasileira. Ainda em discussão?
Com a palavra, o vereador Odair Antônio da Silva. O que eu vejo é o seguinte, que eu falei que um prédio daquele que dava 300 empregos para a nossa cidade, dá no mínimo 50 para a pessoa que mora aqui em Mococa. Ele pode trazer mais 50 de fora, não tem problema. Aquele lá ocupava 300 trabalhadores no prédio daquele. Ou é incondicional ou não é? Ô, gente, 50 empregos lá não é nada. Mococa está precisando de emprego, só isso. Ainda discussão? Com a palavra, o vereador Guilherme de Souza Gomes. Senhor presidente, senhor presidente e nós vereadores, público presente. Senhor presidente, presidente Odair, primeiramente eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo cuidado que teve aí e a preocupação que Vossa Excelência teve ao tratar dessa emenda, digamos assim, protegendo o cidadão mocoquense, né, nesta lei que autoriza aí a prefeita a fazer a doação, melhor dizendo, alugar esse espaço da antiga Delphi. A gente sabe, a Elisângela citou o artigo constitucional de forma correta, a gente sabe desse princípio da isonomia. Eu, numa empresa, digamos que eu tenho uma empresa, eu não posso colocar lá no meu quadro, contrata-se, né? Contrata-se serviços gerais, exclusivamente residente em Mococa. Eu não posso fazer isso. Mas internamente, no meu RH, eu posso selecionar. Eu posso receber currículos, né, do Brasil inteiro. Mas internamente, no meu RH, eu seleciono aqueles que eu quero que morem na Mococa, que seja do bairro da Vila Santa Rosa, ou da Vila Carvalho, ou do centro. Eu posso fazer essa seleção. Eu entendo essa questão da constitucionalidade, porém eu não vejo isso como uma barreira que impeça a nossa prefeita a fazer esse processo de licitação. Não entendo por quê. Porque no dia de amanhã, quem seria o órgão fiscalizador dessa cláusula? É a própria prefeitura. A própria prefeitura vai lá fiscalizar essa empresa depois se ela está cumprindo com essa cláusula contratual ou não. Entendeu? Então eu entendo que isso não impede que faça o processo, não é um fato impeditivo para que faça o processo de licitação. Eu não sei como foi feito aqui em Minas, o som está muito agudo, não está não? Eu não sei como foi feito aqui em Minas, mas eu lembro aqui, inclusive, quando foi feito aqui a CIEC do Brasil, eu lembro que teve uma cláusula contratual de 80%, se eu não me engano, dos funcionários que residiam na cidade de Guaranésia. Né? E lá foi um terreno doado pela prefeitura, correto, Chico? Então eu não sei como foi feito isso lá, mas foi uma forma contratual. Então, assim, eu entendo perfeitamente o que a vereadora Elisângela disse, mas como se trata nós estamos dando um espaço nosso, pronto, para uma empresa, nós temos que exigir algumas coisas da maneira que a gente quer que seja. Certo? Entendo que não é um fato impeditivo e parabenizo o vereador Odair, vereador, pela sua preocupação aí em reservar essas, pelo menos 50 vagas para pessoas que residam na cidade de Mococa. Aqui nós corremos, inclusive, um risco, porque nós estamos aqui a 15 quilômetros de Arceburgo, né? Podemos ter invasão de pessoas de outro estado, de outro município, né? Mas então, enfim, eu entendo que isso não é um fato impeditivo, porque a própria prefeitura vai fiscalizar isso no futuro. É só isso, presidente. O veto da emenda em discussão. Com a palavra do vereador Chico Sindicato. Senhores vereadores, público presente, público que está em casa, a gente está discutindo a forma de alugar
Aquele barracão que foi da ex-empresas Delphi, que por sinal fechou outra em Minas esse mês, outra empresa lá. Qual é a legislação que vamos liberar para alugar? Alugar, né? Esse é o projeto da prefeitura, aquele prédio que nós temos lá da Delphi. Agora há pouco, vocês viram que nós colocamos aqui, nem tudo, viu, senhores vereadores aí da bancada, à direita, mais à direita, que nós colocamos que nem tudo que é legal é moral. Ou o contrário, nem tudo que é imoral é legal. Ora, senhor presidente, eu prefiro que seja ilegal, mas que seja moral. Qual moral que nós temos de dizer, secretária Fátima, vamos dar empregos, mas vamos deixar em aberto para que outros venham na nossa cidade concorrer com os empregos que a gente já tem aqui. Nós não temos emprego nenhum em Mococa. Agora, a oportunidade que a gente tem de colocar pelo menos 50 empregos com cidadão daqui, gerar impostos aqui, sobreviver aqui, é o meu vizinho do lado que está desempregado. Ora, gente, me desculpa que me soa como demagogia. Ora, a lei, o princípio da isonomia, a inconstitucionalidade, todo mundo, senhor Eliade Sisto, Brás Mariano, todo mundo é igual à lei perante a lei. É igual nada. É mentira. É uma falácia. Falar que todo mundo é igual à lei. Hoje, se você roubar uma galinha, você pega 1 ano de cadeia, velho. Se você roubar uma margarina lá no supermercado, teu filho estiver passando fome, você vai pegar 1 ano de cadeia. Os caras estão roubando bilhões e bilhões da Petrobras. Mais 2, 3 anos, eles estão tudo aqui bilionário. Qual é a igualdade? Todos são iguais perante a lei. É uma vírgula. O pobre sim vai para a cadeia. O rico não fica na cadeia. Porque ele contrata os melhores advogados. E todo mundo sabe que os nossos Código Civil, Código Criminal já está ultrapassado. E aí abre brecha para os grandes catedráticos, para os grandes advogados virem lá e ganhar a demanda. Vão até, tem dinheiro para ir até o Supremo Tribunal Federal. Qual é o pobre que tem dinheiro para discutir no mesmo nível na nossa justiça? Infelizmente virou isso. O cara rouba uma galinha, uma margarina, como deu esses dias, é 1 ano de prisão, no mínimo 6 meses. Agora, os caras estão roubando bilhões da Petrobras, já estão querendo ficar em casa, como é que chama aquela prisão domiciliar? Ora, gente, roubou bilhões, devolveu parte daquilo, já vai ficar em casa. Aonde que a gente vê igualdade, como a Constituição de 88 falou? Eu acho muito bonito, Elisandro. Mas isso no nosso país, não existe. Não existe. O Dair, quando fez a emenda para que os 50 empregos sejam da cidade, ele não está pensando na isonomia, na Constituição Federal, todos são iguais à lei. Ele estava pensando no vizinho dele, aqui de Mococa, que está desempregado, que todo dia bate na porta do sindicato, o desemprego, que é lá que a gente cuida do trabalhador. Porque todo mundo fala, Daí, um bando de demagogo, mas ninguém põe a mão na ferida. É isso que precisa falar. É isso que precisa a gente colocar aqui. Amanhã vamos ser inconstitucional. Mas a Câmara aprovou uma coisa inconstitucional. Está dando esses 50 empregos só para quem mora em Mococa. É só para quem mora em Mococa. Nós estamos com 500 metalúrgicos desempregados aqui na nossa cidade. 500. Agora, eu vou me preocupar com
o princípio da isonomia, Guilherme, como você bem colocou, eu vou me preocupar com todos são iguais perante a lei. Quem está me assistindo, o público está aqui, a lei existe para todos, é igual. A única lei que existe para todos é igual é a lei de Deus. Quer dizer, a lei do homem aqui no Brasil não é igual. Por isso que eu vou votar, senhor presidente, na sua emenda, sou contrário para derrubar esse veto. É errado. Vamos dar emprego, sim, para quem 50 que mora aqui. Se amanhã, senhor presidente, derrubarem, deixa para a justiça. Mais uma vez, dizer que nós estamos errados. Mas no nosso coração, na nossa mente, nós queremos dar um emprego para aquele vizinho nosso que está desempregado. E que não são poucos. Era isso, né, que a gente queria colocar aqui. Me desculpe os demais companheiros, mas eu não concordo. Aquele é o princípio que nem tudo que é legal é moral, e nem tudo que é imoral é legal. Haja visto que a gente está vivenciando no país nessa crise. Eu duvido com o Nestor Saveró, aquele outro da Petrobras, que a diretoria inteira, se a família deles, presta atenção, Tuca e Bim, se a família daqueles que estão presos, que roubou a Petrobras, estão passando fome. Não estão passando fome, gente. Mas aquele trabalhador que trabalhou a vida inteira, que está desempregado, esse sim, está com dificuldade de comer. Eu estou falando de comer. Agora vamos discutir aqui, gente. Ah, não. É isso, senhor presidente, que está me dando cada vez mais distanciado da política partidária. Que não tem jeito. Não tem jeito. Começa aqui no município, vai até a nível federal. Isso desestimula, gente. Falar que é ilegalidade é ilegal. Mas eu quero cuidar daquele meu vizinho que está desempregado. Não me permite. O que eu tenho que fazer na política? Da última vez que nós falamos aqui, um jornal escreveu assim, tirando o choro dos vereadores, acho que eu fiquei emocionado, acho que no dia também o IE ficou emocionado. Nós somos gente, somos seres humanos, a gente sente. Você não vê um companheiro com dificuldade de comer um arroz e feijão, você não vai pensar na legalidade e ilegalidade. Você vai pensar em buscar uma forma dele viver com dignidade, levantar cedo e trabalhar. É isso. Então, por isso que eu penso, meus companheiros, que isso também é fazer política. É votar contrário e derrubar o veto. Contrário. Essa casa, a maioria tem que dizer, para que veio aqui? Somos contrário a esse veto. Queremos sim, legal ou ilegal, mas essa casa quer dar emprego para aqueles que aqui moram, para aqueles que vivem do nosso lado. Era isso, senhor presidente. Parabéns pela palavra, Chico. Veto em discussão. Palavra, Elisângela Mazieiro. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Não ia falar mais nada, não, mas diante da tua fala eu vou fazer uma colocação, Chico. Demagogia significa arte ou poder de conduzir o povo, manipular, agradar a massa. Eu nunca usei da minha vez de falar aqui dentro para fazer demagogia. Ler uma lei, dizer que a minha posição, que a minha postura é e sempre foi a mesma do início ao fim, e pretendo que seja nesse último ano, a minha posição política é a mesma. Eu tenho a mesma linha política do início ao fim. E eu sempre disse que eu não voto em coisa inconstitucional. Se para você isso é demagogia, para mim é uma linha de trabalho. Eu não voto em coisa inconstitucional. Falei desde o início
e estou mantendo a minha posição. Votei na emenda porque achei que era relevante. No momento em que nós fizemos um estudo e que eu vi que a emenda é completamente inconstitucional, baseado nos artigos e na Constituição brasileira, eu mudei, sim, estou mudando a minha posição. Mas isso não significa que eu seja demagoga ou que eu esteja me aproveitando de qualquer coisa. Muito pelo contrário, eu defendo, sim, e muito. Toda e qualquer situação que vai beneficiar o povo mocoquense. Inclusive, nós estamos na luta aí para trazer uma empresa, para trazer empregos para a nossa cidade. Você já passou por isso, você sabe que não é fácil. O meu trabalho, a minha posição tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Demagogia, para mim, é outra coisa. Obrigada, senhor presidente. Ainda em discussão, com a palavra o vereador Brasilino Antônio de Moraes. Senhor presidente, nobres vereadores e público presente, parabéns, Odair 2000, pela sua emenda, parabéns, Chico, pelas suas palavras. Eu gostaria de dizer o seguinte, eu fico assim imaginando, vem uma empresa de fora e ganha-se para se montar no prédio da antiga Delphi. E traz-se funcionário de fora para a nossa cidade. O que vale vereador dessa cidade? Se você não segura 50, pelo menos uma empresa aí que depois possa dar 300 empregos, você não segura 50 empregos, pelo menos, para a nossa cidade. Aonde que os vereadores vão pedir o voto? Vai lá fora ou vem pedir em nossa cidade? Pedir voto na nossa cidade. Aonde que nós dependemos de nossa cidade? Para que servimos nós, vereadores, aqui, então? Não servimos para nada, não adianta ter vereadores. Eu acho o seguinte, parabéns, nós temos sim que segurar, primeiramente, você vai em Minas, que é desse jeito que funciona. Você segura da cidade, isso é para a prefeitura já deve exigir, não vetar, ela tinha que exigir que um tanto de emprego fosse da cidade. Concorda, Sérgio? Que fosse da cidade, para o nosso povo de Mococa. Agora, se uma empresa traz todos os funcionários de fora para trabalhar, e nossa cidade vai ficando que jeito? Parabéns. Eu sou o contrário, Alberto. Ainda em discussão? Com a palavra o vereador Luiz Teliberto Filho. Presidente, vereadores, público presente, eu queria apenas dizer, Odair, que eu sou solidário à sua emenda, tá? E eu acho que é importante e dizer a você, Chico, e a você, Brasilino, que as palavras que vocês usaram aqui são palavras sinceras e de pessoas que realmente estão preocupadas com o povo, né? Eu acho que nós aqui discutimos essas emendas, todos os vereadores, né? E a maioria das emendas foram aprovadas por unanimidade. Hoje teve o veto da prefeita e cada vereador se manifesta de uma maneira, né? De acordo com a sua consciência, a sua vontade política, seu entendimento político. Então, eu acho que está todo mundo correto, mas eu acho que nós temos que fazer com que a nossa cidade cresça. Eu já falei o meu posicionamento ali na sala de comissões, né? Que a gente, inclusive, tinha combinado que ninguém ia discutir nada, não adiantou nada a combinação, né? Então, eu acho que a discussão é importante. Ainda bem que foi quebrado lá o acordo. E, mais uma vez, Chico, parabéns aí pelas palavras, Odair pela emenda. A gente torce para que a empresa que se instalar ali no antigo prédio da Delphi, que tenha sucesso aqui para a nossa cidade, da melhor maneira, né? Que gere emprego e que seja o início, né, de uma nova era na nossa cidade aí, né? Vindo mais empresas para cá, né? E a gente entende que o nosso município tem muito pouco a oferecer para o pessoal de fora. Eu acredito muito no mocoquense. A prova disso, que se vocês virem aí,
90% das empresas instaladas aqui em Mococa, se não for mais, são de mocoquenses, né, que criaram suas empresas e que hoje são bem-sucedidos e que geram emprego aí para a nossa população. É o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Ainda em discussão, solicito o vereador Otair que assuma a presidência. Veto em discussão, a palavra é do vereador Luiz Braz Mariano. Senhor presidente, nobres colegas, público presente. Primeiro, eu quero, discutindo esse veto, puxar um pouco o raciocínio do vereador Brasilino Antônio de Moraes, dentro daquilo que é uma visão minha já, que todos já sabem, de uma defesa do poder legislativo, que é muito desvalorizado. Hoje nós estamos vendo isso aqui. Nós estamos discutindo uma empresa na nossa cidade, dentro do nosso território, do nosso município. Nós queremos assegurar um número de empregos que seja de moradores do município, e você é um legislador do município e você não pode legislar segundo a Constituição daquilo que é uma defesa do município. No meu ponto de vista, então isso é muito importante a gente refletir, para que nós todos, não preocupemos apenas nos 4 anos que nós passamos por aqui, ou mais aqueles que vieram outras vezes, mas que a gente sempre esteja também numa luta para que o poder legislativo no município seja mais valorizado, mais respeitado e tenha maior liberdade da sua ação. Porque se dentro do município, visando o bem do município, nós não podemos legislar, digo, vereador, o que estamos fazendo aqui? A emenda, ela não está impedindo que a empresa tenha funcionários de outra cidade, de outras localidades. Venham eles da onde quiser vir. Ela não está impedindo. Ela não está impedindo. Ela está dizendo que 50 é daqui. Se ela quiser ter 51, 52, 53, 70, 100, os outros todos podem ser de onde for. Ela está preservando 50 funcionários. Então, eu acho que a inconstitucionalidade disso está pela metade. Porque, na verdade, não há uma proibição, não há uma porta fechada para quem quiser vir de fora. Colocou-se apenas uma regra para que uma parte seja nossa, do nosso município. Se nós não lutarmos para o nosso município, quem é que vai lutar? Quero fazer os senhores retornar aqui no tempo. Vamos voltar no túnel do tempo. Vamos voltar no túnel do tempo. Vou repetir, vamos voltar no túnel do tempo. Há poucos meses, nós tivemos aqui na casa todo um grupo representado pela Associação Comercial, por causa de uma feira que acontecia aqui em Mococa, e foi feita uma lei que fechou as portas quase que totalmente para que aquele que vinha aqui vender aqui dentro, né, tirar o dinheiro daqui de dentro. Essa era a razão, essa era a discussão. Pediram a nossa ajuda e nós votamos um projeto aqui. Foi verdade ou não foi, senhores? Para proteger o comércio do nosso município, para proteger os comerciantes. Então, naquele momento, quando nós estávamos protegendo o comércio do nosso município, quando nós estávamos protegendo a economia do nosso município, o nosso voto era importante. Hoje, da mesma forma, aqui hoje não são a população organizada, como veio aqui a Associação Comercial naquela época. Hoje são os vereadores, representantes da população, assim como eles, que recebeu um voto de confiança para defender a nossa bandeira,
para defender o nosso brasão, para defender a nossa fronteira, para lutar pelo nosso município. Então, deve existir, de fato, como foi colocado aí, uma inconstitucionalidade. Mas, com certeza, há uma razão muito forte dentro do coração de cada vereador que vai votar. Até porque isso não vai prejudicar em nada. Eu acho que não devia nem ter feito este veto. Sabe? Como fez no primeiro, que acatou a emenda e deixou por aquilo mesmo, nem devia ter feito isso. Sabe, que provocou uma discussão. Se não tivesse feito o veto, não tinha provocado essa discussão. Os outros dois, que era importante também, a maioria dos vereadores concordou, acatou o veto. Então, veja bem, senhores, se há pouco tempo um grupo da sociedade veio aqui e pediu a nossa ajuda, que nós defendêssemos os interesses do município, acima daqueles que vinham de fora aqui, porque não agora também nós não vamos defender os direitos do nosso cidadão. Lembrando que lá, naquela lei, pelo que me consta, não vai ter ninguém que vai conseguir fazer o que faziam aqui. Agora aqui não. Aqui, acima de 50, pode vir quantos quiser. Não é isso? Nós estamos preservando 50. Acima de 50 pode vir corpo técnico, pode vir especialista, pode vir o que for. Não há impedimento. A porta não está fechada. Mas nós queremos. Eu acho que, no meu ponto de vista, se o veto não for acatado, eu acho que o Poder Executivo devia manter a paz, ficar tranquilo e deixar correr. Porque não há necessidade, gente. Então, nós queríamos, eu acho que todos nós queremos dizer ao povo mocoquense, ao que estão aqui presentes, que há, sim, a preocupação de preservar nesse processo licitatório que vai ter, nessa possibilidade de ter uma empresa que vai assumir aquele prédio que é público, que é do município, não é do Estado, não é da nação, entendeu? Não é do Estado, não é da nação, é do município, pertence ao município, é uma lei do município. Então, eu acho que isso também é nós valorizarmos o nosso poder legislativo. Estamos na nossa cidade. Eu acho que, no meu ponto de vista, a continuidade da emenda não vai prejudicar, até porque todas as propostas que foi colocada até hoje para aquele local, o mínimo de funcionário foi 50. Não é isso? O mínimo de funcionário foi 50. Então, não vai ter mesmo, de qualquer forma, menos que 50. Não é isso? Então, gostaria, se de fato o veto for rejeitado, gostaria de solicitar ao Poder Executivo que estudasse, né, com todo carinho, com toda atenção, uma forma de não levar essa questão para frente. Se existir a possibilidade, que estude uma forma de não levar essa questão para frente, porque não há necessidade. E eu tenho certeza absoluta que tanto aqui como lá também quer preservar a situação de nós gerarmos empregos no nosso município. Pedimos que o esforço nesse momento seja tão quando foi feito o outro projeto que eu já citei aqui, né? Que foi associação comercial, que veio representantes do Poder Executivo, se não me engano, até a prefeita teve uma vez aqui também. Então, que exista nesse momento, por parte do Poder Executivo, que eu respeito muito, o mesmo empenho, a mesma força daquele momento, quando nós aprovamos o outro projeto já citado. Muito obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Luiz Braz Mariano pelas palavras. Veto ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Barizon. Senhor presidente, novos vereadores, público presente. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer algumas observações, porque eu entendo que existe boas intenções de partes, tudo,
Mas eu também, se o Executivo mandou um projeto nessa alçada para essa casa, eu não tenho dúvida que o nosso Executivo não quer que essas vagas fiquem para pessoas que sejam de Mococa. Não tenho dúvida. Você acha que algum prefeito ia fazer um projeto que não vai valorizar a cidade que ele está administrando? Uma outra questão para se colocar, que eu entendo, é a qualificação de mão de obra que vai predeterminar se aquele funcionário será contratado ou não. Se a mão de obra é qualificada para aquele serviço ou não. Quando a CIEC do Brasil foi lá para Guaranésia, eles tinham problemas de mão de obra, não é, Chico? Não tinham problema de mão de obras lá? De funcionários? Até hoje. Então, por isso que eles pegam funcionários daqui para levar para lá. Né? Então, são essas observações que eu quero fazer. Eu acho que tudo que foi discutido aqui é pertinente, entendeu? Mas eu acho que jamais, nenhum prefeito, nem o que saiu, nem o que está, nem o que vai entrar, vai fazer algum projeto de lei que não vai valorizar os moradores da nossa cidade. Agora, que a mão de obra qualificada, ela vai ser uma condição, sem sombra de dúvida, que vai determinar a contratação de alguém de fora ou não, porque é lógico que vai ser. Se não tem quem saiba fazer, vai ter que contratar alguém que saiba fazer, para ensinar os que estão aqui para fazer. Só isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Em votação? Em discussão? Francisco Salles Gabriel Fernandes. Chico, do sindicato. Olha, senhor presidente, só para terminar, a gente ouve algumas coisas, umas a gente fica chateado, outras não, a gente até entende, mas quando se fala em qualificação de mão de obra, Barizão, aproveitando o seu gancho, na sexta-feira tivemos lá no clube, o presidente esteve lá também, nós mandamos um convite aqui extensivo a todos os vereadores, mas só o presidente foi, a prefeita também foi. Não, mas brincado, não foi aqui para o senhor presidente, ele convidou a todos. Nós tivemos lá a formatura da parceria Senai e sindicato, a escola que a gente fez da mão de obra. Somos exportadores, Mococa é uma cidade exportadora de mão de obra, infelizmente. Nós temos aqui os melhores colégios técnicos da região. Temos mão de obra, temos o Senai, na nossa escola do sindicato, a parceria que a gente fez, nós formamos lá, até o Renato tem um sobrinho, que foi um dos melhores alunos, recebeu lá um brinde, um mimo, né? Foi uma noite festiva, onde o senhor presidente esteve lá, a senhora prefeita, nós tivemos a primeira turma do Senai Sindicato formado dos aprendizes do Senai. Os meninos saem dali pronto para trabalhar em qualquer setor metal mecânico da região. Sai com um diploma do Senai. Somos portadores de mão de obra, infelizmente. Agora, Elisângela, para terminar, não disse que você é demagogo, muito prejudicial. O uso dessa lei torna a lei, inclusive, demagoga. Tá? Longe de mim falar que isso, aquele pessoal é demagogo. Agora, quero aqui, estou dizendo que está manipulando ninguém. Eu estou dizendo que eu sei que você é uma pessoa cristã, eu sei que você agradece a todo dia a tua postura, a família que você tem e que veio também do operariado e hoje dá vários empregos para a cidade. Né? Sou muito amigo do seu irmão, você sabe, já defendi seu irmão publicamente para que ele fosse o prefeito da cidade, você sabe. Jamais é minha intenção de chamá-la de demagoga. Agora, Elisângela, eu queria realmente que tivesse essa consciência de que nós passamos a maior crise da história de desemprego. Nós temos na nossa cidade a oportunidade, se é inconstitucional ou não a legislação, a lei pode até derrubar, nós temos a oportunidade de dar os primeiros 50 empregos que seja aqui na cidade. Dependendo do empresário que vai alugar aquele prédio, que já teve 320 empregos,
E nem o RH era de fora, era a condição que a gente colocava para a fábrica, o Tuca, que fosse daqui. A condição era essa. Chegou a ter 320 empregos. Agora, nós não pode, gente, né? A favor esse veto, por causa que a lei está dizendo que nós não pode diferenciar. O Braz foi feliz quando essa casa aqui fez uma lei fechando a cidade para feirinhas da madrugada que queriam fazer aqui no Campo do Rádio. Aqui o plenário ficou lotado de comerciante. Ora, e o operariado? Vocês querem que eu loto aqui? Ou em frente o gabinete? Não é lota? Nós lotamos. Só metalúrgico nós temos 500 empregados. Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, ora, a legalidade da lei. Meu pai, num país que a gente vive, na situação que a gente está vivendo, então, Odair, e bancada, aqueles companheiros que realmente acreditam nessa emenda, vamos votar contrário ao veto. E essa emenda tem que prevalecer. Que o judiciário que a derrube, senhor presidente. Que o judiciário que a derrube. Mas esse casa legislativa não pode ir contra uma emenda dessa. Na situação, principalmente na situação que a gente está vivendo. Que derrube, não nós. Era isso, senhor presidente. Ainda em discussão? Em votação, solicito a senhora secretária que faça a chamada dos vereadores para a votação secreta do terceiro veto. Agimar Alves. Aloysio Saliberti Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Eduardo Antônio Baez está ausente. Pula, depois chama de novo. Eduardo Ribeiro Barizon. Não. Elias de Sisto. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Francisco Carlos Cândido. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Quer jantar? Semana que vem tem outro. Semana que vem tem outro. Guilherme de Souza Gomes. Luiz Braz Mariano. Maria de Fátima da Silva.
Odair Antônio da Silva. É o mesmo caso deles aqui. Renato Gonçalves da Fonseca. Do Conselho da Criança. Olha, agora eles não têm mais alçada para trabalhar. A lei lá em cima está... Sérgio Roberto Souza. Solicito o vereador Brasilino Antônio de Moraes e Agimar Alves que faça a apuração dos votos. Não esqueça de dar... Aqui. Esse aqui é para publicar também, tá? Essa lembrança aí do comércio foi vital, hein? Essa lembrança do comércio aí foi vital. Tá foi a mesma coisa. Só que a lei não é funcional. E o veto vai passar, cara. Vai. Olha lá, ó. Já tem 7 favoráveis. 8. 9. 10 favoráveis. 10 favoráveis e 3 contrários até agora. 11 favoráveis. 12 favoráveis. Olha lá. Perdemos. Inverteu. Senhores vereadores, contagem dos votos já foram feitas. Continuamos tendo um voto ausente. Tivemos 4 votos favoráveis à aprovação do veto e tivemos 10 votos contrários à aprovação do veto. Portanto, veto rejeitado. Questão de ordem, presidente. Eu quero agradecer a todos os companheiros aí que derrubou o veto aí, que foi o contrário. Obrigado. Então, senhores, 4 votos favoráveis à aprovação do veto, 10 votos contrário à aprovação do veto, 1 ausente. Então, veto rejeitado. Hoje eu resolvi pegar todo mundo que queria amizade comigo. Sabe quanto que deu? 1.200. 1.200. Ah, agora não tem sossego mais, né, vai ligar. Da hora, pum. Pô, saiu aí lá. Depositado já. Dá para fazer um barulhinho, né? Ué, se eu sei que é festa agora, tinha pedido não,
Solicito a senhora secretária que proceda a leitura do quarto veto. Veto quanto ao parágrafo 5º do artigo 1º. Parágrafo 5º. Eventual empate de propostas apresentadas ao certame, será dada preferência àquela proveniente de empresa que há mais tempo estiver em atividade no município. Em discussão? Com a palavra o vereador Francisco Salles Gabriel Fernandes. Obrigado, senhor presidente. Dá a palavra. O autor da emenda somos nós, não é verdade? Que, em caso, nessa disputa, né, nessa licitação, caso empatar, é esse o projeto, que seja dado prioridade para a empresa aqui de Mococa. É inconstitucional. É inconstitucional. Mas, de novo, nós estamos pensando no empresário aqui de Mococa, que é essa a tônica, né, da administração atual, que a gente fala, que a gente ouve sempre. Vamos dar prioridade para o empresário aqui de Mococa crescer. Então, é isso que a gente está fazendo, né? No caso de empate, prioridade para o empresário aqui de Mococa. É inconstitucional, calei e julgue de novo. Mas nós queremos a prioridade, que o filho de Mococa, que tem aqui uma empresa, ele tenha condições de concorrer, tenha a licitação. A justiça que diga ao contrário. Mas então a gente está solicitando, companheiros aqui da bancadinha à direita ali, senhores Bim, Tuca e ali da bancadinha mais à direita, então a gente está solicitando que seja voltado aí, contrário à derrubada desse veto e favorável ao nosso emenda. Então que vote contrário. É contrário ao veto. Não é isso? Isso. Contrário ao veto. Que prevaleça a emenda. Que prevaleça o direito do empresário de Mococa concorrer com aquele que vem de fora. Esse é o objetivo da emenda. Pode ser constitucional, mas ela é, digamos, bairrista sim, na defesa do povo de Mococa. Era isso. Em discussão? Em votação, solicito a senhora secretária que faça a chamada dos vereadores para a votação secreta do quarto veto. Asmar Alves. Aloysio Saliberto Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Eduardo Antônio Baís está ausente. Eduardo Ribeiro Barizon. Elias de Cisso. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli.
Francisco Carlos Cândido. Francisco Sales Gabriel Fernandes. Eu estou contratando. Guilherme de Souza Gomes. Luiz Braz Mariano. Maria de Fátima da Silva. Tem dinheiro. Ele levanta o. Odair Antônio da Silva. Renato Gonçalves da Fonseca. Nossa, tá aqui, enfim, acabou isso. Sérgio Roberto de Souza. Solicito que o vereador Sérgio, já foi, né? Francisco, seu autor? O Odair Antônio da Silva e o Elias, o vereador, e o Elias não, o nobre colega Elias, faça a apuração da votação. Abra Sésamo. Vai pra cá. Esse cara que está votando desse jeito, de qualquer jeito aí. Ih, Guilherme, esse não vai perder. Ó. 951, né? Tem que assinar, só fazer uma rubricazinha aí, ó. 95. Senhores vereadores, já foi feita a apuração dos votos. Senhores, favoráveis à aprovação do veto, 5 votos. Contrário à aprovação do veto, 9 votos. E 1 ausente. Então, vamos repetir. Favoráveis à aprovação do veto, 5 votos. Contrário à aprovação do veto, 9 votos. 1 ausente. Portanto, veto rejeitado. Conservando a emenda.
Solicito a senhora secretária que dê continuidade na leitura dos projetos desta sessão. Primeira discussão. Projeto de lei número 02 de 2016, de autoria da mesa da Câmara, altera dispositivos das leis número 4.431 de 2014 e número 4.510 de 2015. Em primeira discussão, em discussão? Em votação? Solicito à senhora secretária que faça a chamada. Faça a chamada dos vereadores para votação nominal. Da Câmara. Projeto da Câmara. Da Câmara. O mesmo em extraordinária. Rapidinho agora. É rapidinho, agora acabou já. Aí. No primeiro, viu? Primeira discussão. Asmar Alves. Favorável. Aloysio Saliberti Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baizzi. Ausente. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Sisto. Favorável. Elisângela Mazini Mazeiro Briganoli. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Favorável. Guilherme de Souza Gomes. Favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva, favorável. Odair Antônio da Silva. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Favorável. Sérgio Roberto Souza. Favorável. Projeto de lei 02/2016, de autoria da mesa da Câmara. Aprovado. 14 votos favoráveis e uma ausência. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação na ordem do dia, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para uma sessão extraordinária a seguir, para deliberar em segunda discussão o projeto de lei 02/2016, já apreciado nesta sessão extraordinária. Solicito a senhora secretária que proceda a chamada dos vereadores para a quarta sessão extraordinária nesse dia 13 de janeiro de 2016. Asmar Alves. Presente. Aloysio Saliberti Filho. Brasilino Antônio de Moraes. Presente. Eduardo Antônio Baizzi. Eduardo Ribeiro Barizon. Elias de Sisto. Presente. Elisângela Mazini Mazeiro Breganoli. Presente. Francisco Carlos Cândido. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Presente. Guilherme de Souza Gomes. Presente. Luiz Braz Mariano. Presente. Maria de Fátima da Silva, presente. Odair Antônio da Silva. Presente. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto Souza. Presente. Havendo o número legal, sob a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão extraordinária. E solicito à senhora secretária que proceda à leitura da matéria para esta sessão extraordinária, na ordem do dia. Segunda discussão. Projeto de lei número 02 de 2016, de autoria da mesa da Câmara, altera os dispositivos das leis número 4.431 de 2014 e número 4.510 de 2015. Em discussão? Em votação? Solicito à senhora secretária que faça a chamada dos vereadores para a votação nominal.
Agimar Alves. Favorável. Aloysio Celiberto Filho. Favorável. Brasilino Antônio de Moraes. Favorável. Eduardo Antônio Baíse. Eduardo Ribeiro Barizon. Favorável. Elias de Sisto. Favorável. Elisângela Mazili Mazieiro Breganoli. Favorável. Francisco Carlos Cândido. Francisco Salles Gabriel Fernandes. Favorável. Guilherme de Souza Gomes. Favorável. Luiz Braz Mariano. Favorável. Maria de Fátima da Silva, favorável. Odair Antônio da Silva. Favorável. Renato Gonçalves da Fonseca. Sérgio Roberto Souza. Favorável. Projeto de Lei 02/2016, já aprovado em primeira discussão, agora aprovado em segunda discussão por 14 votos favoráveis, contendo uma ausência. Não havendo mais matéria sujeita à deliberação na ordem do dia, sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para uma próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de fevereiro de 2016, em horário regimental. Boa noite, senhores vereadores, boa noite ao público presente, boa noite ao povo mocoquense, muito obrigado.